Boa noite, Assalamu alaikum. É uma grande satisfação, uma grande honra de receber esse público nesse momento abençoado. Um assunto tão importantíssimo hoje em dia, na verdade, porque intolerância religiosa não é uma liberdade de expressão, mas é uma doença. Precisa de todos para se unir, para resolver esse problema com maneira pacífica, maneira objetiva, para afastar esse negativo pensamento das nossas sociedades, das nossas pessoas. Responsabilidade de todos os líderes religiosos, muçulmanos, católicos, cristãos, judeus, qualquer líder de qualquer religião tem uma responsabilidade e obrigação de compartilhar isso, de carregar essa bandeira hoje em dia para deixar nosso mundo de convivência, de harmonia, de paz e de amor entre todas as pessoas. Traz um pouquinho dessa experiência da entidade que você está representando, inclusive no Paraná, nessa representatividade de povos, da questão cultural. O Brasil é ainda o país mais católico do mundo. Hoje as religiões evangélicas seguem numa proporção bastante significativa, mas nós temos diversas práticas diferentes que precisam ser colocadas em uma condição de igualdade com essas que são preponderantes. Então, o fato de esse evento acontecer em uma mesquita é uma demarcação dessa relação também. Você falou na entrevista que a gente conversou um pouquinho sobre a questão da soberania hoje, que se questiona muito. Isso tem a ver com a preservação das culturas e tem a ver com o diálogo interreligioso, com a tolerância tão importante. As práticas tradicionais, elas não são só práticas religiosas, elas são práticas de construção de identidade. Então, nossas religiões, elas constroem as nossas relações de comunidade, a nossa relação com a terra, a nossa relação com as outras pessoas, com a forma como nós nos alimentamos, dormimos, acordamos e trabalhamos. Então, preservar o direito à livre manifestação religiosa é preservar uma identidade cultural milenar, né? Só as religiões de matriz africana no Brasil são 400 anos. Então, qualquer modo, que venha a atrapalhar ou prejudicar essas manifestações prejudica a livre manifestação desses povos e a nossa existência enquanto sujeitos plenos, cidadania. A gente está falando aqui de representantes de povos de terreiros, de várias outras religiões, enfim, de credos e religiões. E nessa questão do respeito ao diferente, que é tão importante, né? Qualquer coisa que foja do padrão, ela vai sofrer preconceito. Então, o fato de ter um espaço onde a gente possa ouvir os nossos mais velhos, como a gente fala, as nossas autoridades, quem vive faz muito tempo isso, é fundamental, é assim como o ar que a gente respira, é necessário. E o fato de ser um evento aberto, num espaço que muitas vezes tem essa ideia de oculto, de fechado, eu acho que é mais importante ainda. Dentro da sociedade, como a sociedade está vivendo, nós nos reunimos com as diversas expressões, com diversos representantes da sociedade, vem mostrar que o que importa é o diálogo e com o diálogo a gente vai aprendendo e conhecendo as outras pessoas e isso gerando o respeito. Então, a partir de a gente conhecer e respeitar, a gente acaba com essas divisões ou com essa intolerância religiosa. Esse é um passo abençoado. Claro que falta de cada autoridade que está aqui representa a conclusão e representa e transmite para seu povo. Precisamos que nós, autoridades aqui, trabalhar e tirar de nós o ódio e transmitir o amor, o respeito para os outros através de um discurso sério, um discurso abençoado, um discurso de misericórdia e de tolerância. Transmitir não só verbalmente, não só para show, não, também tem que praticar a tolerância e praticar o amor e transmiti-lo para outros. Sempre o Islã, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Devemos ser clementes, devemos ser misericordiosos, devemos ser compassivos e transmitir essa misericórdia para os outros e essa tolerância para os outros. E é importante estar sendo um evento na mesquita também, Exatamente, né? mesquita, igreja, templo, sinagoga, qualquer lugar. Os líderes têm que trabalhar
porque eles são a influência cultural e espiritual que penetra o coração dos outros. Já não é a primeira vez que o senhor vem para Foz do Iguaçu, né? E mais um evento e um Fórum Nacional Interreligioso, né? Aberto ao diálogo, combatendo a intolerância. No mundo de hoje que é tão importante, tantas guerras, enfim, tanto foco na diferença, a gente tem que focar no que nos une, né? O que constrói pontes. O diálogo interreligioso, ele antes de unir os corpos, ele une as almas. Temos que ter esperança. Esperança que o outro, mesmo diferente de mim, mesmo pensando diferente, ele também é um ser humano. Ele merece respeito, ele merece dignidade, e assim como eu também. Eu garantindo a dignidade do outro e o respeito para o outro, eu garantirei a harmonia. A harmonia que eu vou usufruir, os meus filhos, a minha família, a minha comunidade e os outros, mesmo não sendo na mesma crença, mesmo discordando. Precisamos trabalhar pela integração, respeito e diálogo entre as várias comunidades religiosas em nossa cidade e em nosso Brasil. Em Foz, de maneira muito especial, considerando as várias tradições religiosas, as culturas que formam a cidade de Foz. Foz tem uma variedade grande de etnias. Então, se olhamos essa variedade de etnias, nós precisamos cultivar o diálogo. E vejo que este fórum, ele tem um bojo de sua estrutura, o diálogo entre nós. Quando se trabalha contra a intolerância, nós trabalhamos positivamente a favor de um diálogo fraterno, uma comunhão entre as comunidades. Claro, respeitando o que é próprio de cada uma, o jeito de viver a fé, o jeito de crer em Deus, os valores e o modo de cada um. Não queremos entrar nisso, mas queremos perceber que Deus é um só. E cada tradição, cada comunidade tem a sua liturgia, os seus ritos, o seu modo de crer no Deus vivo e verdadeiro. O que falta para que a gente construa mais a paz no mundo? Respeito e uma educação mais incisiva, partindo dos líderes religiosos, a tratar mais assiduamente dentro dos encontros e da unidade de culto, falar acerca do respeitar, não impor o que você julga ter por norte de fé. Nosso desafio é que as pessoas possam professar a sua fé e poderem professar a sua fé com segurança e com dignidade. As pessoas poderem andar nas ruas, as pessoas poderem professar o seu culto nas suas casas, nos seus templos, nos seus lugares sagrados, sem serem atacados, sem serem violentados. E o grande desafio que nós temos é fazer com que a lei penal seja cumprida nesse país, que as pessoas sejam verdadeiramente punidas, aquelas que descumprem esse direito constitucional que todos nós temos. Então, o nosso país, como um país democrático, como um país que tem a Constituição como sua carta magna, todos nós aqui temos a nossa profissão de fé, ou podemos não ter a nossa profissão de fé, mas nós temos a certeza e a segurança que a carta magna de todos nós, que é a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, nos dá esse direito de nós podermos professar a nossa fé. Um evento importante como esse, né, fazendo história com certeza na nossa região e na região trinacional. Uma pauta relevante, infelizmente é a nossa realidade aqui de fronteira, é onde nós temos vários povos vivendo em harmonia e paralelo a isso nós temos que conviver ainda com a intolerância religiosa. Então nenhuma religião está livre dessa intolerância e hoje a reunião e a discussão com todas as religiões aqui nos fortalece no sentido de que todos nós estamos buscando políticas públicas concretas para que a gente possa de vez acabar com esse mal que tem assolado não só a nossa região, a nossa comunidade, mas também todo o Brasil. Com certeza avançamos muito, mas ainda temos um caminho longo a percorrer. Saímos daqui com vários encaminhamentos, mas com a certeza de que estamos unidos em prol de combater a intolerância religiosa. Fala um pouquinho da importância desse evento de hoje e fazendo esse paralelo com o mundo, né, com as relações internacionais, o que a gente vive hoje. O tema da intolerância religiosa deve ser cada vez mais combatido e eventos como esse que aproximam as religiões é muito importante. A desinformação a respeito
do outro, dos outros países, das outras religiões. Hoje nós temos guerras no Oriente Médio e as desinformações tendem todas elas para que as pessoas criem raiva uma das outras pelas diferenças. Mas essas diferenças não existem. Existem sim as diferenças na semelhança, ou seja, somos todos seres humanos, devemos nos respeitar dentro da individualidade de cada um, respeitar a sua fé, a sua identidade, a sua nacionalidade e todas as características e opções dos seres humanos. Então, parabéns por essa iniciativa e vamos sempre lembrar que a união, que a aproximação entre as diferentes religiões é a única solução para qualquer tipo de ignorância, de distância e de preconceito entre elas. E os avanços que a gente tem dentro do direito, na questão do respeito, na legislação, enfim, na questão da intolerância, da tolerância, né, que é importante. Nós temos uma vastidão de lei que traz uma proteção contra a intolerância religiosa. O problema são dois, na verdade. É que muita gente desconhece o teor das leis, sua própria existência, na verdade, e ao mesmo tempo que desconhecem, uma consequência lógica é ela não ser colocada em prática. Então a gente está precisando de mais efetividade real na vida das pessoas que professam as religiões, terem essas leis efetivamente colocadas em prática nas nossas vidas. Os avanços que é trazido por esses eventos é justamente o conhecimento, a conscientização social. Quando a gente fala de conscientização social, a gente está falando do que se falou muito aqui, sobre diálogo e respeito, as duas palavras de ordem do evento hoje. Eu tenho o direito de discordar de tudo que você falar, mas eu tenho o dever de respeitar.